deixa tua rede aí, deixa e vem pra me seguir. Trava o leme, colhe o pano, que existe um outro mar sem fim. Seguir Jesus agora é o meu querer, andando sempre com o meu irmão. Quem deixa tudo pela estrada não perde nada e ganha salvação. Vou com Jesus e deixo até meu lar. Vou navegar na multidão sem Deus. E a rede agora é meu amor. Por onde for eu vou pescar os céus. Que a rede agora é meu amor. Por onde for eu vou pescar os céus. Seguir Jesus agora é o meu querer, andando sempre com o meu irmão. Quem deixa tudo pela estrada não perde nada e ganha salvação. Vou com Jesus e deixo até meu lar. Vou navegar na multidão sem Deus. E a rede agora é o meu amor. Por onde for eu vou pescar os céus. E a rede agora é o meu amor. Por onde for eu vou pescar os céus. Meus queridos irmãos e amigos, que alegria imensa poder contar com você, poder contar com a sua participação através das redes sociais, no intuito para juntos evangelizarmos. Meus irmãos, após nós termos escutado essa belíssima canção, na qual somos convidados a pescar em mares mais profundos, em mares de maior intimidade com Deus, nós vamos começar essa nossa reflexão deste dia de hoje, domingo, o dia do Senhor. Eu quero convidar você para juntos nós começarmos essa nossa meditação pelo Santo Evangelho que acompanha este dia. É um evangelho comovente. Jesus, apertado pela multidão sedenta da palavra de Deus, ao terminar sua pregação, sentado à barca de Pedro, que é a imagem da igreja, ordena a Simão Pedro e a igreja de todos os tempos: avança para as águas mais profundas. Meu irmão, minha irmã, é a missão que o Senhor nos confia neste dia: anunciar o Evangelho do Reino, Evangelho que é o próprio anúncio de Cristo, o único Salvador, o único caminho, a única verdade e a única vida da humanidade. Fora dele não há verdade, fora dele não há vida. O Senhor, meus irmãos,
confia aos ministros sagrados e confia a todo o povo de Deus, a toda a igreja, Barca de Pedro. O Senhor ordena isso: avança para as águas do mar da vida, ide pelo mundo, em cada época, em cada tempo, pregai o Evangelho. Atualmente, meus irmãos, frente à descristianização do nosso mundo, essa ordem do Senhor é um desafio acima de nossas forças e um desafio que chega a amedrontar. A resposta que Pedro dá no Evangelho também deve ser a nossa. Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Bendito Pedro, que na palavra do Senhor lançou as redes. Bendito Pedro, que não cedeu a cálculos humanos e nem às modas humanas. Bendita a igreja se fizer o mesmo em cada época da história. E benditos somos nós, se no meio do mundo, se no meio da sociedade em que vivemos, tivermos a coragem de lançar as redes da pregação do Evangelho. Observemos que aqui são de pouco valor a inteligência e a nossa própria astúcia. Na tua palavra lançarei as redes. Só na tua palavra, Senhor, a pregação pode ser realmente eficaz. Só na tua verdade, só no teu Evangelho, sem cortes, sem deturpações, sem descontos, sem concessões desonestas ou ingênuas ao politicamente correto dos senhores do mundo. O Evangelho será sempre pregado na fraqueza, na pobreza e na loucura. E, no entanto, ele será sempre força, riqueza e sabedoria de Deus. Não tenhamos dúvidas, os homens passarão, as gerações irão vir, mas o Evangelho na Igreja única, santa, católica e apostólica permanecerá enquanto durar o caminho humano nesse mundo. É comovente também, meus irmãos, a atitude de Simão após a pesca. Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. O Senhor é tão grande. Não é aquele que enchia a terra com a sua glória na primeira leitura? Aquele que está envolto numa nuvem de fumaça? Aquele que faz o templo tremer? Seus desígnios, meus irmãos, ou seja, os desígnios de Deus, são pequenos e tão incompreensíveis. Somos nada, tão estultos e frágeis diante dele. Senhor, afasta-te de mim, chama alguém melhor. E, no entanto, este Senhor tão grande quer precisar exatamente de nós, pequenos, pobres, estultos, frágeis. Este Senhor tão imenso pergunta na primeira leitura de hoje: quem enviarei? Quem irá por nós? Que mistério tão grande! Como pode Deus querer realmente contar conosco? Como pode o Evangelho depender da verdade da nossa pregação, do nosso testemunho? E, no entanto, é assim, é realmente assim. Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Eis aqui um mistério que não compreenderemos nunca nesta vida. Creiamos, adoremos e digamos sim ao Senhor, que nos chama e nos envia. Envia-nos a todos nós batizados e crismados. Lavou-nos no batismo, como purificou os lábios de Isaías, e ungiu-nos com o espírito de força e testemunho na crisma, para que sejamos mensageiros do seu Evangelho. Vejamos finalmente a atitude de Pedro e de Tiago e João,
diante do chamado do Senhor. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Nunca mais barcas, nunca mais pescarias, nunca mais a vida de antes. Deixaram tudo e seguiram Jesus. É isto que é ser cristão: deixar-se a si mesmo, deixar uma vida voltada para si e dobrada sobre si mesmo, para seguir aquele que nos chamou e consagrou para a missão. Então, podemos tirar como uma compreensão geral: somos todos chamados e enviados como testemunhas de Jesus. Mas há ainda dois outros aspectos importantes na palavra que Deus nos dirigiu hoje. O primeiro: em que consiste o anúncio que devemos fazer ao mundo? São Paulo nos diz de modo maravilhoso na segunda leitura: transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras. Vejamos bem que o anúncio do Evangelho não é simplesmente um anúncio sentimental e vazio sobre Jesus, nem tampouco uma filantropia ou um projeto de governo e gerenciamento para o mundo e a sociedade. Não é pregar curas, não é comentar a Bíblia, não é pregar preconceitos morais. Isso não seria evangelização, mas charlatismo, embromação. A pregação do Evangelho tem um conteúdo preciso, recebido da tradição dos apóstolos. Estejamos atentos como São Paulo diz: transmiti-vos aquilo que eu mesmo tinha recebido. Paulo não inventa, não prega a si mesmo, nem por si mesmo. Não cede ao mundo e nem aos gostos da sua época. Prega o que recebeu da igreja. Ele prega a fé da igreja em Cristo Jesus. Por isso mesmo, mais tarde, ele vai a Jerusalém para ver Pedro. Vai conferir sua pregação com a de Pedro, para ver se não havia corrido em vão. E pensemos que Paulo foi chamado diretamente pelo Senhor de um modo absolutamente original e único. Então, para não corrermos em vão, o Evangelho vivido e pregado por nós não pode ser outro que Jesus morto e ressuscitado por nós, nosso único Salvador e Senhor, como crido, vivido, celebrado e anunciado perenemente, geração após geração, pela Igreja. Repetindo, Jesus Cristo, como é crido, vivido, celebrado e testemunhado pela Igreja. E quando dizemos Igreja, não tenham dúvida nenhuma, estamos nos referindo à Igreja Católica, comunhão no tempo e no espaço de todos aqueles que ouviram a pregação originada dos apóstolos e guardada pelos legítimos pastores da Igreja. Mas há ainda um segundo aspecto importante. Este Jesus que pregamos não é um mito, uma lenda, um sonho, uma ideia, uma ideologia. Ele é a mais profunda e verdadeira realidade. O que diz São Paulo sobre o Cristo ressuscitado? Apareceu a Cefas e depois aos 12. Mais tarde apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Destes, a maioria ainda vive. Depois apareceu a Tiago e depois apareceu a mim, como a um abortivo. É comovente o testemunho pessoal do apóstolo. Ele viu o Senhor ressuscitado. Ele é testemunha em primeira pessoa, juntamente com Pedro em primeiro lugar, juntamente com os 12 e com toda a igreja, os 500 irmãos. Você faz parte desse número,
dos 500 irmãos. O Evangelho que testemunhamos e anunciamos é uma realidade, é firme como uma rocha. Meus irmãos, que fiquemos hoje no nosso coração com estes santos e piedosos pensamentos. O Senhor nos chama e nos envia para a missão. Nós realmente somos importantes para a pregação do Evangelho. Este Evangelho é uma pessoa concreta. Este Evangelho é Jesus, morto e ressuscitado, nosso Deus e Salvador, anunciado pela Igreja Católica, dentro da legítima e contínua tradução dos apóstolos. E o que resta para nós dizer? Sejamos fiéis a tão grande e tão urgente missão que o Senhor nos confia nos tempos de hoje. Avança para as águas mais profundas e lançai as redes para a pesca. Meus irmãos, destacando também de forma mais detalhada e de forma mais precisa as leituras que acompanham a liturgia deste domingo, nós vejamos aqui sobre a segunda leitura, que é a leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos do 1 ao 11. Aqui nós temos o relato de Paulo, aquele que teve um encontro pessoal com Jesus de forma inesperada e de forma muito única. E que a conversão de São Paulo sirva de exemplo para mim e para você, para que nós possamos experimentar cair dos cavalos da nossa vida. O cavalo da fofoca, o cavalo da desumildade, acho que não existe esta palavra, mas que nós possamos cair no chão para acordarmos para uma realidade. A realidade de que o Evangelho de Jesus é o Evangelho da mansidão, e é este Evangelho que eu e você somos convidados a pregar todos os dias. Não é somente de amém em amém que se chega no céu, mas é através de atitudes concretas. E quais são essas atitudes? A atitude de você olhar para o próximo com mansidão. A humildade é aquilo que nos leva até Deus de forma pura e de forma santa. Meus irmãos, aqui São Paulo, nesta belíssima carta, gosto muito de trabalhar sobre ela, porque é uma carta que expressa não somente um sentimento de encontro, porque Paulo escreve essa carta do fundo do coração, expondo aqui aos coríntios o seu sentimento, a sua felicidade em poder ser de Deus, em poder pertencer a Cristo. E assim aprendemos que Paulo foi perseguido por quem ele perseguia. Por isso que durante o episódio da sua conversão, o próprio Cristo pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E quantas vezes nós ficamos no lugar de Paulo? Perseguimos os irmãos que vão muito à igreja, perseguimos os irmãos que falam muito de Deus. Isso é uma realidade que infelizmente acontece dentro da nossa casa. Quando lançamos piadas relacionadas à fé, quando vemos um parente nosso, um familiar nosso, que vai à igreja constantemente, que vai à igreja de hora em hora, e lançamos aquela famosa frase de piada: vai de novo à igreja, vai virar beato. Que possamos parar e enxergar que se nós não buscarmos aquilo que nos alimenta, nós vamos morrer de fome. Se Cristo é alimento, como vou me alimentar se não o procuro? Se Cristo é a água da vida, como vou me hidratar se não vou até ela?
E meus irmãos, aqui Paulo diz de forma muito bonita: por último, apareceu também a mim como a um abortivo. Na verdade, eu sou o menor dos apóstolos, nem mereço o nome de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Vejamos, olha quem Jesus chama para fazer parte do seu convívio. Olha quem Jesus impressionou e tocou o coração. Saulo, aquele que mais matou quem seguia, quem professava a sua fé em Cristo Jesus. Por isso que Paulo diz aqui, não para ser desumilde, não para querer aparecer. Por isso que Paulo diz, na verdade, eu sou o menor, nem mereço o nome de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. É pela graça de Deus, continua Paulo, é pela graça de Deus que eu sou o que sou. E é isso que você precisa proclamar neste domingo. E a partir deste domingo, você precisa proclamar isso todos os dias da sua vida. É pela graça de Deus que eu sou o que eu sou. É pela graça de Deus que você é uma mulher transformada todos os dias e convidada a ser transformada, transformar a sua família. A mudança começa por você. A diferença no relacionamento dentro da sua casa começa por você, porque é pela graça de Deus que você é o que você é. Você hoje pode não ser o homem perfeito, você hoje pode não ser a mulher perfeita, mas Deus manda dizer através desta palavra profética de que Ele vai te transformando, e a cada dia você vai percebendo que é pela graça dEle, a graça que alcançou os apóstolos, a graça que vivifica a igreja há mais de 2000 anos. É por essa graça que você vai ser transformado, é por essa graça que você vai ver a sua família toda. Se hoje ela não vai à igreja, ela vai passar aí na igreja com você. Aqui não estou lançando palavras proféticas para o universo, não. Aqui eu estou dizendo para o teu coração, porque Deus te quer, porque Deus, que não precisa de você, um dia quis depender de você para te levar para o céu. Meus irmãos, que nós possamos experimentar esse amor, o amor que Paulo teve em anunciar a palavra. E no Evangelho, que assim vou concluindo a nossa reflexão. Mais uma vez nós temos o episódio desse grande homem, que também gosto muito de falar dele, porque às vezes me identifico. Simão Pedro, um homem que nós já podemos fazer a nossa análise a partir do quem é Pedro. De onde surgiu? Pedro era pescador, um homem robusto, um homem, digamos que bruto, por conta da profissão. E o Evangelho vai dizendo que, o Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos do 1 ao 11, vai dizendo que Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. A multidão que é sedenta pela palavra de Deus. Aqui nós podemos aprender que a palavra de Deus nos alimenta. Então nunca mais trate a Bíblia da sua casa como um adorno para a sua estante, como um adorno para a sua cabeceira, mas coloque essa Bíblia em prática, abra ela todos os dias e se alimente. Não jogue comida fora, não. Aqui quando eu digo sobre jogar comida fora, não é jogar o arroz, o feijão, mas jogar a palavra de Deus. Se ela é alimento e fica parada na tua estante, você está jogando alimento fora. Meus irmãos, então a multidão apertava-se para ouvir a palavra de Deus. E Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago.
Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes, ou seja, os pescadores já tinham voltado da pesca e estavam lavando as redes, provavelmente para guardar e para seguir para casa. Subindo numa das barcas, que era a barca de Pedro, Jesus pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando Jesus acabou de falar, ele disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Essa é a palavra que Jesus quer dar para você nesse dia. Jesus quer dizer: avança para águas mais profundas. Não tenhas medo, para de ficar no raso. Vai para o fundo com Jesus, sem medo de ser feliz, sem medo do que o que eu vou encontrar lá na frente. Só vai, porque Deus está com você. Jesus ordena, é uma palavra de ordem para a sua vida. Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Maicon, como eu avanço para águas mais profundas? Passe a rezar mais. Se você hoje não tem uma vida de oração ativa, reze mais. Se você não tem o costume de ler a Bíblia, leia todo dia. Se você não tem o costume de rezar o terço, reze todo dia. Isso é avançar para águas mais profundas. Avançar para águas mais profundas, colocando numa linguagem mais formal, tome atitude, seja diferente. Essa a palavra de ordem que o Senhor dá para nós. E Jesus continua: lançai vossas redes para a pesca e produzir fruto. Lançai a rede, mas não lança e recolhe. Lança e dê fruto. E Simão Pedro responde: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. O que isso quer dizer, meus irmãos? Pedro aqui exerce a obediência. E é isso que nós também devemos aprender nesse domingo. É isso que nós precisamos aprender na nossa vida de paróquia. Quantos irmãos nossos que não exercem esse dom da obediência? Eu já falei várias vezes aqui e vou tornar a repetir. Quem obedece não peca, porque a obediência é a primícia da fé. Se pela desobediência nós perdemos o paraíso, lá com nossos primeiros pais, Cristo a cada semana, a cada Eucaristia, quando somos convidados a sermos obedientes, restaura dentro de nós o desejo de ser puro e o desejo de ser santo. Eu espero que esse desejo esteja palpitando dentro do teu coração nesse dia. Meus irmãos, Pedro é respeitoso. Mestre, nós não pescamos nada a noite inteira, mas em atenção e obediência à tua palavra, nós vamos lançar as redes. É aí que ocorre o milagre. Quando obedecemos, quando confiamos, quando escutamos a voz do Senhor, nós alcançamos o milagre. Percebamos, não é uma troca que acontece aqui. Pedro não obedece para Jesus fazer o milagre, mas Jesus reconhece a pureza e a fé de Pedro. Era uma fé difícil, mas Jesus concede a graça a Pedro. A pesca acontece e os peixes que não tinham vindo durante a noite inteira, depois desse momento, passou a vir em tanta quantidade que precisou que outros barcos ajudassem a levar o peixe para a margem. E depois desse episódio, nós temos aquele diálogo bem famoso entre Jesus e Pedro, onde Jesus pergunta: Simão, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, tu sabes tudo, sabes mais, tu sabes tudo, sabes que te amo. E aí podemos aprender que quando obedecemos, Jesus confia em nós o amor, instaura dentro de mim, de você, a vontade de querer obedecer.
E quem somos nós na nossa incapacidade? Porque nós queremos os títulos e queremos ser sempre melhores do que os outros. Não, fulano, eu sou mais inteligente do que você. Vejamos o exemplo. Quem era Pedro? Quem era Pedro? Um pescador. Alguém totalmente desvalorizado pela sociedade. Vivia da venda de peixes. Dependia da boa vontade do mar. Dependia de como estavam as ondas naquele dia, dependia de como estava o cardume. E quem é você? Quem sou eu para querer ser maior que o outro dentro da igreja? Jesus confia a um homem analfabeto, ousamos dizer assim, um homem do coração duro, um homem de pouca fé, um homem que tinha sérias dúvidas dentro de si. É a um homem assim que Jesus confia à igreja. Simão Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Meus irmãos, a obediência é tudo. A confiança em Jesus é tudo. Então entrega o tudo da tua vida para o Senhor e você vai ver. Jesus encoraja Pedro, porque depois disso, Pedro Pedro se atira aos pés de Jesus e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. A humildade de Pedro, porque Jesus não vai buscar na sinagoga os seus discípulos, mas Jesus vai buscar no meio da periferia. Olha que tesouro magnífico! Jesus não vai buscar nas grandes cidades, não vai buscar no meio daqueles que tinham condições financeiras, mas busca os pobres, aqueles que nada têm, os mal falados. Olha o grupo que Jesus escolheu. Jesus escolhe um que era da banca de coletoria, outro que era pescador, outro ainda que era médico. Olha quem Jesus escolhe, e aprendemos que Jesus não faz seleção de pessoas. Então não fique aguardando aí no seu sofá Jesus colocar uma vontade ardente no seu coração e você sair espalhando para todo mundo: olha, Jesus me chamou, olha, Jesus me transformou. Isso não vai acontecer. Jesus confiou à igreja aos cuidados de um dos homens mais difíceis. Pedro era um homem que, embora tivesse aquela palavra sempre forte, Pedro era aquele homem que, quando você pensava em desistir, ele encorajava para ir. Só que tinham momentos que Pedro dava uma patinada, que Pedro dava uma vacilada na fé, como é o acontecimento de Pedro que se afoga e diz: Senhor, salva-me. E às vezes Jesus deixa, meus irmãos, desculpa falar isso, às vezes Jesus deixa nós ficarmos desesperados como Pedro, desesperados do nosso próprio egoísmo, desesperados dos nossos próprios problemas, e nós, na nossa preocupação, no nosso medo, esquecemos que Jesus está do nosso lado observando, porque basta ter fé. E Jesus ainda diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Porque eu e você ainda duvidamos da capacidade de Deus. O tempo de Deus é diferente do meu, é diferente do teu tempo. Abre o olho e seja humilde. Eu vou dizer de novo: humildade não é a partir de hoje eu andar descalço com a roupa rasgada e sujo. Não! Humildade é ter um comportamento diferente. E eu gosto dessa liturgia, inclusive dessa do dia de hoje, porque nós temos 3 exemplos de vocação. E com isso nós aprendemos que somos vocacionados para o Senhor. Na primeira leitura nós temos a vocação de Isaías, que diz: ai de mim, estou perdido, sou apenas um homem de lábios impuros, mas eu vi com meus olhos o Rei.
o Senhor dos exércitos. É isso que eu e você, em toda a missa que participamos, podemos dizer: ai de mim, estou perdido. Não somos capazes de mudar o mundo como um passe de mágica. Não somos capazes de mudar o mundo como justiceiros. Mas nós conseguimos mudar o mundo com a oração, porque nossos olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos, num pedaço de pão, quase que não se dá para ver, mas é o Cristo, numa partícula fracionada, numa partícula grande, se faz espécie. O Cristo que nos alimenta com a sua palavra, que desperta em nós a fome de se alimentar da palavra dele em cada missa, nos dá essa fome também, para que, após escutarmos a sua voz, nos alimentamos da sua presença física. Não é vinho e não é pão, é o Cristo por inteiro, que cabe na nossa mão, a mão que muitas vezes está suja, contaminada pelo pecado, a mão que muitas vezes é viciada em tantas outras coisas, a mão que é suja de um copo de boteco, a mão que é suja por um cigarro, a mão que é suja pelas coisas mundanas e erradas que digitamos no celular, a mão que muitas vezes anda encardida, é a mão que em cada Eucaristia segura Cristo. Você já parou para pensar nisso? Tome um sério comportamento, tome uma mudança de vida. Você que anda desviado, você que anda vivendo a vida se enchendo de prazer e pensando que está tudo bem, Deus sabe do meu coração. Deus conhece sim teu coração, mas não te fez para que você seja sujo. Qual é o pai que gosta de ver o filho sujo? Qual é o pai que gosta de ver o filho se acabar? Por isso, a partir de hoje, você que nunca pensou dessa forma, gente, isso é surpreendente. E isso faz a reflexão até demorar um pouco mais, mas vale a pena se você for parar para ver. Gente, é impressionante. Após a consagração, a gente declara isso: sou apenas um homem de lábios impuros. E as impurezas que você diz na sua casa, e as impurezas que você diz no seu trabalho, as impurezas que você canta. Eu fico tão horrorizado, gente, com as coisas que eu vejo nas redes sociais, com as coisas que eu escuto quando vou à rua. Às vezes são jovens, adolescentes, e agora a moda está pegando nas crianças, de cantarem as músicas que fazem apologia a tudo que é ruim. MCs que não têm uma qualidade sequer, e a gente se baixa, a gente se vende pelo que é muito pouco, a gente se perde, podendo se encontrar. E os lábios que são impuros, como está dizendo na primeira leitura. E olha que bonito isso, Isaías vai dizendo: nisto um dos serafins voou para mim, tendo na mão uma brasa que retirara do altar com uma tenaz, e tocou minha boca, dizendo: assim que isto tocou teus lábios, desapareceu tua culpa e o teu pecado está perdoado. Quando a gente se entrega para o Senhor diante do altar, no início da celebração eucarística, no momento em que chamamos de ato penitencial, eu e você, junto com toda a Assembleia Celebrante, somos convidados a deixar ali, diante daquela mesa, o pecado da nossa fofoca, o pecado da nossa soberba, o pecado da nossa vaidade, o pecado do nosso achismo, da nossa opinião. Na igreja não pode existir o na minha opinião.
Na igreja, o certo é certo e o errado é errado. E vou dizer, porque eu sei que tem outras pessoas de outras paróquias que escutam esses vídeos que coloco aqui. Obedeça seu pároco, você concordando ou não. É simples. Na sua casa quem manda é você, e na paróquia quem manda é o pároco. Você gostando ou não. Isso é questão de obediência. Não é questão de, mas isso está errado, é questão de obediência. E os argumentos que são usados para defender o que é errado, muitas vezes caem por terra diante da verdade que é o próprio Cristo. Por isso, gente, é muito bonito. É muito bonito. E aí, a voz do Senhor dizia: quem enviarei? Quem irá por nós? E olha o que Isaías responde: aqui estou, eis-me aqui, envia-me. Vejamos, quando nós pedimos perdão a Deus, quando nos alimentamos da sua palavra, quando nós nos saciamos do pão da vida, nós somos enviados. É o que dizemos em todo final de missa: ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. É um envio. A brasa, que aqui na primeira leitura é citada, podemos colocar como uma palavra de Deus, que arde dentro da nossa boca. Vocês não sentem isso de diferente, não? Pelo menos quando eu participo das missas de domingo, a vontade que tenho é que a missa se finde logo, para que saia da missa já espalhando para o mundo inteiro essa novidade que arde e que queima no coração. Que a palavra de Deus transforma, que a palavra de Deus é esperança, que a palavra de Deus é tudo de bom. E a gente fica se prendendo a isso. A gente só vive de amém, não vive de testemunho. É o testemunho de hoje, de igreja, que tem que falar mais alto. A gente muitas vezes dá um testemunho do mundo e não dá um testemunho de Deus. Por isso que Jesus foi até Saulo, fez ele cair do cavalo, ele reconheceu: Senhor, tanto te persegui. E Paulo hoje, na segunda leitura, vai dizer: eu não sou ninguém, não posso nem ser chamado apóstolo. Eu e você somos a mesma situação. Você acha que nós merecemos ser católicos? Somos perfeitos, puros, limpos? Não. Mas por misericórdia de Deus, porque Ele nos ama e sempre há de nos amar, nós somos chamados todo domingo, todo dia, a darmos um bom testemunho. Não esconda o teu talento, não esconda o teu valor, mas coloca isso em prática. Você e eu somos vocacionados, todos nós, uma missão, algo a se fazer, e a gente precisa tirar o barco do raso e colocar o barco no fundo, para que o Evangelho de Jesus se expanda. E quantas são as pessoas que nem conhecem, não sabem o que é missa, porque a gente tem vergonha de falar de Jesus na igreja, na escola. Nós temos vergonha de falar de Jesus na rua. Nós temos vergonha de falar de Jesus nos lugares públicos. Mas nós nos enchemos de autoridade, nos enchemos de poder para falar de Jesus dentro da igreja, aonde todo mundo que está lá dentro já conhece. Use esse exemplo aqui. Jesus não ensinava dentro da sinagoga não, gente. Jesus não ficava lá dentro da sinagoga falando alto, pregando, não. O exemplo mesmo disso é o próprio Evangelho de hoje, aonde Jesus estava pregando? Na barca, no lugar público. Jesus, quando não está lá, está pregando no meio da praça. Quando Jesus não está na praça, está na planície, em lugares públicos. E eu e você somos chamados a isso. De repente está na escola, comenta com alguém,
Se alguém te pergunta, às vezes a gente não fala de Deus na escola, às vezes a gente não fala de Deus no nosso trabalho, às vezes a gente não fala de Deus dentro da nossa relação com outros amigos, mas falamos de Deus sim, quando a gente está naquele grupo que reza o terço, que lê a Bíblia, que vai na missa, e nós falamos de Deus. Por isso, meus irmãos, assim encerro, que através dessa liturgia, deste quinto domingo do tempo comum, onde aprendemos com essas três belíssimas vocações, a vocação de Isaías, a vocação de Paulo e a vocação de Pedro, que possamos aprender a disponibilidade de ser para os outros, de colocarmos-nos à disposição para ajudar e para avançarmos para o mais longe possível, para pescar mais pessoas. O pescador de homens é pescar pessoas, é pescar almas para Cristo, é pescar aquele que está perdido, aquele peixe que se perdeu do cardume, é trazer ele de volta para o encontro com o Senhor. E que Deus nos ajude a sermos pessoas humildes, a sermos pessoas santas, para chegarmos no céu, para chegarmos na eternidade, com o nosso testemunho de vida, mudar o mundo e mudar as pessoas que nele habitam. Por isso que nesse dia, eu e você experimentemos a graça dessa copiosa redenção, dessa luz que um dia iluminou a vida de Saulo, que tanto perseguia os cristãos, e que nós possamos colocar em prática a nossa cristandade, como diz essa música: seguir Jesus agora é meu querer, andando sempre com meu irmão. Quem deixa tudo pela estrada não perde nada e ganha a salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.